Olá a todos, meu nome é João Victor Rotula, sou estudante de Geofísica da Universidade Federal do Estado da Bahia. Irei apresentar o tema de anisotropia do manto da Terra e a geofísica. Inicialmente irei introduzir a questão da geologia, da física e geofísica, somente para que possamos nos situar melhor. Falarei sobre a camadas da Terra, com um breve resumo, isotropia e anisotropia. Temos que ter esse conhecimento, a diferença entre eles, até para que possamos prosseguir com maior entendimento. Um pouco da anisotropia sísmica, e aí vamos partir para o anisotropismo na Terra. Para depois irmos para a anisotropia do manto da Terra e prosseguimos com a relação com os mantos geofísicos. Não irei adentrar demais nos métodos geofísicos, irei fazer uma breve explicação um pouco de cada um. Passarei para as discussões e irei fazer a conclusão. Então, o que é geologia? A geologia tem sua origem na língua grega. Geo significa terra, logia significa ciência ou estudo. Então, seria a ciência da terra, que vamos fazer os estudos sobre a terra, suas características e tudo mais. O que é a física? É a ciência que vai investigar as leis do universo no que diz respeito tanto à matéria quanto à energia, além de seus componentes e suas interações. Então, utilizando a união desses dois, podemos ir para a parte de geofísica, que seria a ciência que vai estudar a física da Terra, seu meio no espaço. Isso vai ser com maior ênfase na exploração do interior da Terra, utilizando das propriedades físicas, mesmo que serão misturados tanto à superfície quanto acima, e em conjunto com modelos matemáticos, permitirá a predição das propriedades. Passando para a questão agora das camadas da Terra, como eu disse, eu faria uma breve lembrete, só que para a gente possa ter essas informações na aplicação da apresentação. Então, só para lembrar, a crosta, que é a camada mais externa da Terra, ela está dividida em crosta continental e crosta oceânica, sendo a crosta continental mais espessa e menos densa, até porque ela tem uma maior altura, e enquanto a crosta oceânica ela é mais fina, com maior densidade. Essa densidade, como eu disse, vai depender dos minerais, das rochas que irão compor. As duas unidades juntas são denominadas de litosfera, mas normalmente a gente pode também considerar a litosfera considerando o manto superior. Vamos partir agora para manto. O manto, que eu vou representar agora nessa imagem, ele vem após a zona de baixa velocidade que está localizada após a descontinuidade de Morovik. Eu irei falar um pouco dessas descontinuidades e suas importâncias um pouco mais à frente. Então, o manto ele vai ser dividido entre manto superior, manto transicional, manto inferior e o manto mais profundo, chamado também de delinha. Então, podemos verificar que normalmente a profundidade dele pode chegar até 2.900 km. Então, o manto ele normalmente pode se apresentar em estado sólido ou estado líquido. Normalmente a gente pode considerar uma situação mais plástica, e isso vai ser dependente da pressão e temperatura e também dos minerais que estão presentes nesse manto. Eles vão interferir para qual vai ser a característica que nós vamos encontrar. E como ele é parcialmente fundido, porque é uma situação mais plástica, ele vai contribuir para a movimentação das placas tectônicas. Temos também a questão do núcleo externo e o núcleo interno da Terra. Então, esse núcleo externo está situado abaixo do manto e composto principalmente por ferro e níquel em estado líquido. Enquanto a parte interna, também composta por ferro e níquel, já uma questão mais sólida, é uma esfera sólida. E mesmo com a temperatura extremamente elevada, isso ocorre devido à alta pressão. Como eu falei, eu vou comentar rapidamente sobre as descontinuidades, até porque tem uma apresentação de um colega sobre a descontinuidade de Moore. Então, a descontinuidade de Moore ela vai marcar a transição entre a crosta e o manto. O que nós vamos ter nela, o que chama a atenção que é de interesse para a questão da avaliação da isotropia do manto da Terra? Vai se ter uma alteração das mudanças da propriedade das ondas sísmicas, que são as ondas mais utilizadas para os estudos.
Então, a velocidade de propagação dessas ondas vai sofrer uma ligeira redução, assim como ela já sofre essa redução conforme maior a profundidade que está. E a excursionidade de Gutenberg também é situada entre o manto e o núcleo externo, e também vai causar essa mudança nas propriedades físicas das ondas. Então vamos partir para a questão da isotropia e anisotropia. A isotropia, vamos chamar também de variável regionalizada, quando é que ela ocorre? Quando o padrão de continuidade espacial, das forças que são aplicadas nela, das técnicas aplicadas nelas, dos métodos aplicados nelas, vão ser todos iguais em todas as direções. Entendeu? Ela também é uma variável extremamente importante para locais que nós não temos amostras, nós não temos estudos. Podemos considerar inicialmente como uma primeira variável para depois fazermos as futuras outras aplicações, até para nos métodos matemáticos, nos modelos matemáticos, podermos fazer essa diferenciação e encontrarmos o que nós estamos buscando. Normalmente ela é visualizada em cristais do sistema cúbico, a isotropia. A anisotropia já é diferente porque é uma variabilidade que não apresenta o mesmo comportamento em todas as direções. Ela vai ter uma direção que ela vai apresentar ou uma redução de velocidade ou uma maior velocidade das ondas sísmicas, assim como também na questão da velocidade da luz, quando a gente utiliza a cristalografia, que o índice de refração vai alterar dependendo disso. E é visualizada em todos os cristais, exceto o sistema cúbico. Essa imagem nós podemos verificar melhor a questão dos isótopos e os anisótopos, e aí podemos verificar a questão de que os isótopos irão apresentar um sistema realmente cúbico, que nós vamos ter todos os eixos do mesmo tamanho. Enquanto no anisotrópico nós vamos verificar, o mineral anisotrópico, citando esse como exemplo, que nós vamos ter diferenças de tamanho entre os eixos. Então, vamos ter um eixo A, um eixo B e um eixo C. Quando vamos para a questão da força, podemos perceber que em todas as direções, um mineral que é isotrópico vai ser igual, enquanto no anisotrópico não. Já temos essa alteração, essa mudança de comportamento. Partindo então agora para a anisotropia sísmica. A anisotropia sísmica, nós vamos ter importância por causa do seguinte fator, que é um objeto em que a onda sísmica vai ser propagada de forma diferente, dependendo da direção que vai ser aplicada. E essas velocidades, como eu falei anteriormente, elas podem ser mais rápidas ou mais lentas e normalmente está relacionado com a cinemática de deformação. Existem dois tipos de isotropia sísmica, que são os mais comentados que eu encontrei na literatura. Temos a Lattice Preferred Orientation, que traduzida para a letra seria a orientação preferencial de treliça, e normalmente a gente detecta ela quando nós detectamos uma anisotropia no próprio mineral. Então, dependendo da orientação, um ponto específico no mineral, nós vamos ter um comportamento diferente. Mais à frente vai ser melhor explicado. E temos também a Shape Preferred Orientation, que seria uma orientação preferencial pela forma, que é uma característica que encontramos quando nós temos camadas diferentes, camadas com propriedades totalmente diferentes delas. No caso das ondas sísmicas, as propriedades elásticas são diferenciadas e são unidas. Nessa imagem nós podemos perceber isso com a Lattice, no caso da velocidade aplicada, da velocidade detectada, dependendo do local da orientação. Nesse caso, nós estamos percebendo que a velocidade horizontal ela vai ser maior que a velocidade vertical. Enquanto na shape temos uma mesma característica da velocidade horizontal ser maior que a vertical. Lembrar também que a grossura dessa camada ela tem que ser bem menor que a onda, que estamos sendo estudados. Então vamos verificar o seguinte, que se formos utilizar uma linha em que a camada ela apresenta um comportamento de alta velocidade, vamos fazer esse estudo, nós vamos ter um comportamento, enquanto de baixa velocidade vamos ter um outro. Mas quando todos estão unidas, que vamos encontrar uma velocidade que vai ser modificada. Nós vamos encontrar sempre o mesmo comportamento, ela vai mudar dependendo de qual camada nós estamos trabalhando, que é no caso da linha vermelha, que é a linha vertical. Então, considerando a questão do anisotropismo, aonde é que vamos encontrar o anisotropismo nas camadas da Terra?
onde é que eles vão estar localizados? Na crosta, no manto superior, no manto mais profundo, chamado também de camada de linha, e no núcleo interno. Consequentemente, nós não vamos ter tanto no manto inferior quanto no núcleo externo. Então, partindo para a questão do anisopismo do manto da Terra. No manto superior, vamos encontrar uma anisopia mais devido à létice, principalmente por causa da olivina. Até porque esse mineral ele vai compor 60% do manto e ele é anisotrópico. E nós vamos detectar na olivina sempre um comportamento de maior velocidade da onda sísmica quando for pela direção do eixo A, como diz a literatura, ou 100. Então, nós temos aqui a imagem abaixo, mostrando que seria essa linha de 100, e logo ao lado nós temos um exemplo de uma olivina. Então, considerando isso, é possível perceber que o fluxo do manto é no plano horizontal e os eixos mais rápidos da olivina são paralelos à direção do movimento. Vai ter uma imagem que eu vou explicar. Então, quer dizer que, como eu disse, pela orientação pela linha 100, ela normalmente está paralela à direção do movimento. Nós vamos poder detectar esse comportamento na aplicação do método sísmico. Existe exceção, que é quando temos locais de alta condições de estresse e conteúdo de água, pois o eixo de maior velocidade será perpendicular a esse fluxo. E essas medidas nos permitem, elas serão utilizadas para interpretar o passado tectônico e também da dinâmica atual do manto. Qual que seria no caso, na estenosfera, a direção do fluxo do manto determina qual a direção do eixo mais rápido da anisotropia, como eu expliquei, relacionado à questão das olivinas. E na litosfera é possível encontrar anisotropia tipo fóssil, quer dizer, a anisotropia que era originalmente que estava no manto e que subiu para a crosta. E que vai também nos revelar os eventos tectônicos do passado. Nessa imagem, podemos verificar nesse manto superior esse direcionamento da olivina. Verificamos que a velocidade ela tende a ser muito maior se a gente seguir esse eixo da linha A, que seria o 100. Entendeu? Então, nós vamos ter, normalmente, como eu disse, não tendo as exceções aplicadas, nós não vamos tender a ter uma mudança deste comportamento nessa análise. Então, podemos verificar aqui pelas ondas, pela velocidade das ondas tipo Rayleigh, vamos ter uma tendência um pouco maior e depois nós vamos ter uma certa modificação para da LOVE, que vemos essa diferença de direcionamento e percebemos que conforme vai abaixando, vai se tendo a modificação também dessa direção dessa estudo. O efeito anisopismo de manto na crosta. O que podemos detectar? Isso vai ser mais para uma situação para que tenha noção, como eu disse, desses efeitos do anisopismo que está no manto, que a gente pode ver efeitos na crosta mesmo. Principalmente quando formos tentar fazer qualquer tipo de pesquisa, atuar em prospecção. Então, próximas às velocidades mesoceânicas, as velocidades são mais rápidas em relação ao eixo, que normalmente está alinhado a uma direção de dispersão. Quando a gente se afasta dessas dorsais, diretamente na crosta oceânica propriamente dita, essas velocidades estarão relacionadas com a movimentação da placa tectônica. Então, para onde essa placa estiver se movendo, a gente vai tender a uma maior velocidade. Como o continente, a crosta continental, sofreu vários episódios de deformação devido à antiga crosta, a questão da litosfera e tudo mais, nós vamos perceber que vai ser mais difícil também detectar fazer a interpretação da tectônica e da dinâmica, por causa das múltiplas possibilidades de causas de anisotropia do continente. Então a gente não sabe o que pode ter sido o motivo daquela anisotropia, qual é a causa. Então fica um pouquinho mais complicado. Só para citar mesmo, só para relembrar, o manto inferior, ele não apresenta características anisotrópicas, normalmente é uma característica mais isotrópica, e no manto mais profundo, a camada de linha,
nós vamos encontrar anisotropia, só que dessa vez essa anisotropia será ainda pelo LETS, apesar que em alguns casos pode ser pelo shape preference. Então, quando é envolvido o LETS, nós percebemos isso com a relação com os minerais do pós-perovskita. Que quando é que ocorre essa pós-perovskita? Ela ocorre por transformação em alta pressão da brigmanita e é uma das suas mais importantes que temos próximas ao núcleo. Após perovskita, apresenta camadas de óxido de silício e magnésio. E são camadas altamente anisotrópicas e diferentes da perovskita pseudocúbica, que é isotrópica. Então, continuando, eu trouxe duas imagens para podermos verificar como é a brigmanita e a perovskita. A brigmanita está à esquerda, a perovskita está à direita. Mas nesse local também, agora mais profundo, nós vamos detectar uma coisa que é importante, que os minerais mais comuns são o periclásico cúbico, a brigmanita ortorrômbica e a pós-perovskita também ortorrômbica. E num estudo que foi feito, a imagem sísmica da camada de linha revelou que a velocidade estrutural, a anisotrópica revelou essa velocidade estrutural. E essa anisotropia sísmica depende das propriedades elásticas das rochas que se encontram nessa área. Então, quando vamos partir agora da aplicação dos métodos geofísicos nos anisotropismos da Terra, eu vou fazer uma forma de bem resumida, vou trabalhar um pouco sobre os estudos que nós temos. No caso da sismologia de ondas P e ondas S, que é o que apresenta maior número de estudos, nós podemos dizer que é o que vai mais utilizar para a anisotropia que nós vamos encontrar, que vamos detectar. Mas aí fica a pergunta, como é que seria a aplicação desse método? Esse método vai começar pela geração das ondas sísmicas, que de forma que pode ser ou controlada por fontes artificiais ou por fontes naturais. Vai ter essa propagação dessas ondas sísmicas no interior da Terra, que vai ter essas interações e vamos encontrar comportamentos diferentes no receptor. Após fazer esse registro de dados sísmicos através de sensores, que seriam os receptores, nós podemos encontrar os gráficos, como é que vai estar esse comportamento dessa onda que nós vamos encontrar, e aí vamos fazer uma análise da variação direcional e poderemos determinar com isso a anisotropia, através dessa análise desses dados. Então, normalmente a onda S é a mais utilizada nos estudos. E podemos partir para a modelagem e interpretação desses estudos. E para que possamos fazer a verificação de como é que será o comportamento da onda sísmica no manto, como é que está o manto, como é que está o fluxo desse manto que nós vamos encontrar. Isso também nos permite até detectar, por exemplo, como é que seria uma prospecção. Se nós sabemos o comportamento do manto, e aonde é que vamos fazer uma prospecção buscando alguns minerais específicos que queremos. Na questão da anisotropia elétrica, conhecida também como mais eletromagnético, ela também temos menores estudos sobre ela, mas ela ocorre através da geração de campos eletromagnéticos que serão feitos aplicados na Terra através de fontes artificiais e vai se buscar isso com variando no tempo. E através de sensores nós podemos entender como é que foi o comportamento da Terra baseado na questão da condutividade e resistividade elétrica, para que, como eu disse, na questão, dependendo do tipo de mineral, um mineral que é anisotrópico, conhecendo qual é a sua resistividade, conhecendo o seu comportamento, nós vamos ter características diferentes. Vamos ter a questão anisotrópica, quer dizer, vamos ter a transmissão dessa corrente vai ser diferenciada, ou vai ser mais lenta, ou vai ser mais rápida. E aí podemos fazer, a partir disso, a análise. A partir desses dados, vamos fazer uma análise para identificarmos qual seria a orientação preferencial dos minerais, condutores que estão no manto, e até para entender como seria essa estrutura mantélica.
e aplicar modelagem para fazer a interpretação. No caso da gravimetria ou estudo por gravidade, nós vamos fazer o estudo da medição da aceleração da gravidade em toda a área que temos interesse, através da superfície da Terra, até porque existem locais da superfície que nós vamos ter uma densidade maior, então vamos ter uma gravidade maior, e outros teremos gravidades menores, podendo se manter, montar os mapas. Com essa análise, nós podemos identificar quais são os componentes que estão contribuindo para essa anisotropia mantérica, mas é tipo de estudo que também foi muito poucas informações que tem sobre ele. Então, só citei porque tem, mas é muito pouco o que eu encontrei. E a anisotropia elástica, normalmente ela é feita a aplicação em conjunto com a sismologia. Deixei a parte só para lembrar essa questão da relação com a sismologia, com a questão do comportamento elástico de algumas rochas e da questão da refração, da reflexão sísmica por causa desse comportamento. Então, deixei isso porque como eu disse, é o que tem mais estudos através da sismologia para o estudo de manto. A partir disso, com toda essa prestação, podemos ver que o manto terrestre ele é bem complexo e que a anisotropia ela vai ser de grande importância para esse estudo, como no caso das olivinas, porque vamos ter uma alteração nessas ondas. Então, e como eu disse, a maior parte dos estudos que eu cheguei a encontrar foram mais utilizando a sismologia. Temos poucos estudos sobre a parte elétrica e de gravimetria, se não me falha a memória, acho que só foram poucas citações que eu vi em uma questão de resumo. Mas o uso dos métodos geofísicos é de grande importância, como a sismologia, o eletromagnetismo, a gravimetria, para que a gente possa entender como é essa anisotropia do manto, como é que isso vai se comportar, o que que nós estamos encontrando, como é que está sendo esse fluxo. E até para que permita que a gente possa prever o que vamos encontrar ou até entender aonde queremos alguma coisa específica sobre o nosso passado, o passado do planeta, entendeu? Então, para concluir, a abordagem multidisciplinar de geofísica, utilizando os métodos conhecidos, os métodos físicos, vai oferecer uma compreensão abrangente desse anisotropismo do manto terrestre, da sua composição, quais são os seus comportamentos, o seu comportamento em si. E esses estudos não serão somente utilizados para a composição do manto, entender a composição do manto, mas sim entender o funcionamento do interior da Terra. Até porque nós temos muitas vezes as placas que estão entrando em subducção, as placas estão soerguendo, estão se elevando. Então, isso, entender a geodinâmica é importante para que a gente possa verificar o que, que realmente é importante, o que nós temos que explorar, até mesmo prever riscos de movimentação que possam gerar terremotos, como no caso que temos países que estudam muito isso, como o Japão. E, como eu disse, essa questão da prospecção de recursos que é de extrema importância. Então, assim, se nós sabemos como é que vai estar esse fluxo do manto, como é que ele vai descer, quais são os componentes, como é que isso acontece, isso pode nos dar muitas informações para o trabalho, para investigações. Não só isso, acaba que vamos entender também o que que passa através dessas ondas, o que que nós vamos encontrar, até porque vai passar pela crosta, vamos passar pela às vezes continuidade, então podemos buscar o que queremos e assim fornecer a quem quer trabalhar com a mineração, qualquer tipo de prospecção. Certo, então essa é a apresentação. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.